Olá, vamos tomar um café? Vamos trocar ideias? Hoje o tema do programa, uma escola que tem história, uma escola que faz história. Aqui em Laguna, no Colégio Stella Maris, conversando com o professor Rodrigo. Só um minutinho e já retornamos ao nosso programa. Retornando ao programa, hoje com o professor Rodrigo Bento, aqui do Colégio Stella Maris de Laguna, uma escola que completa 104 anos de existência e que está com o Centro de Filosofia há 25 anos. O tema do nosso programa, de uma série de programas, agora 4 programas, serão Escolas com História Fazendo História. Professor Rodrigo, é uma honra a gente poder estar conversando no dia de hoje sobre esse tema de escolas com histórias que fazem histórias. Eu sempre abro os programas fazendo uma leitura das mensagens que escolas estão enviando ao Centro de Filosofia por conta dos 25 anos. E também estamos no auge das comemorações dos 25 anos. Eu queria então, antes de iniciarmos a nossa conversa, o depoimento de uma escola que está conosco há 16 anos fazendo um trabalho. Queremos parabenizar e festejar o Jubileu de Prata do Centro de Filosofia Editoras Offos. Essa comemoração é algo muito especial e para que continue viva a chama do pensar por mais 25 anos, é que queremos continuar contando com essa parceria, pois reconhecemos todo o profissionalismo e toda a competência dos coordenadores e gestores desse projeto. Reconhecemos a importância do trabalho com a assessoria educacional e pedagógica, através dos seus coordenadores, os encontros de aperfeiçoamento para as escolas. Sabemos que tudo isso contribui para a construção de uma sociedade mais feliz, justa, objetivando excelência na educação. Para que essa história fique viva e permaneça nas nossas futuras gerações, é necessário que não se perca em nossas crianças a espontaneidade de autocrítica de um ser pensante, questionador e investigador, sempre na disposição para aprender e, o mais importante, compreender. Direção, coordenação e professores de filosofia numa parceria de 16 anos. Professor Rodrigo, estar aqui no Colégio Stella Maris para conversarmos sobre escola que tem uma história e que faz história. As duas instituições, Centro de Filosofia, Editoras Offos e o Colégio Stella Maris, fazem uma história na educação no nosso estado e no Brasil. Mas, dizem alguns educadores que para a gente poder conhecer uma outra pessoa, a gente precisa saber da história dessa outra pessoa. Então, eu gostaria que o senhor contasse para os telespectadores um pouco da sua história, da sua caminhada para ser professor de filosofia. Primeiramente, eu agradecer esse espaço, que cede, que o Centro de Filosofias, que você, em especial, professor Silvio, concede ao Colégio Stella Maris. É importante a gente conversar sobre educação. Acho que o início é isso, o diálogo, a conversa, o bate-papo sobre educação, o café com ideias. É tão importante, um espaço de diálogo, né? É tão importante a gente dialogar sobre educação. Acho que é um assunto que está na moda, está na mídia e sempre vai estar, tem que reforçar sempre a necessidade de se falar sobre educação. Eu dou aula, eu leciono há quase 17 anos, são 17 anos em sala de aula, 17 anos trabalhando das mais diversas realidades, classes A, B e C, e aí quando você consegue lecionar num público diversificado, a sua história de vida vai ampliando, vai crescendo, porque tu vai ter experiências indiscutíveis. É a experiência com aquele filho de pescador que você já teve a oportunidade de dar aula, com aquele senhor que trabalha na agricultura que você já deu aula no SEJA. Enfim, minha formação vem da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Eu sou formado em História, estou aprendendo e cada dia aprendendo mais também faço filosofia na Uniaselv.
Sou pós-graduando em gestão pública e aluno especial em História na UDESC. Volta e meia a gente, quando consegue um tempinho, aprende. Aluno especial em mestrado, né? Porque eu acredito que o mestrado é algo que te propicie prazer. Tu tem que estudar com um prazer mais amplo. O mestrado quer uma dedicação um pouco maior, então, quando dá tempo, a gente dá uma fugida em Florianópolis, tem aulas como acadêmico de aluno especial. Minha formação em História e agora ampliando em Filosofia. Eu leciono Filosofia há uns 10 anos como ACT, como professor temporário nas escolas públicas, e agora eu tenho, nos últimos 4 anos, o privilégio de estar aqui no Colégio Stella Maris, conhecendo melhor todo o belíssimo trabalho que o senhor e toda a sua equipe faz com a gente. Legal, e a gente só consegue fazer um trabalho numa escola ou com escola junto com outras pessoas, né? E o senhor coloca a importância de se aperfeiçoar constantemente. E a gente sabe que ser educador no século XXI não é uma tarefa para qualquer pessoa. E aí, então, eu queria lhe perguntar, professor Rodrigo, qual é o seu sonho, qual é a sua utopia em termos de escola? Que escola? A gente costuma dizer, professor, que todo professor tem um pouco de... Eu estou falando daquele professor que tem na veia, porque a partir do momento que tu, independente da profissão, o nosso câmera, a servente de um hotel, tu tem que gostar. Fato 1 é você gostar daquilo. Se você gosta daquilo que você faz, já é meio caminho andado. Já dá para te ter uma noção. Não adianta você colocar a profissão professor como uma reserva. A gente, há um tempo atrás, ouvia muito isso. Não estou conseguindo emprego, vou ser professor. E essa ideia de ser professor, ela está mudando com o tempo. E como eu estava falando, cada professor tem uma certa loucura sadia, né? Um certo entusiasmo, um projeto, uma manifestação de você se sentir bem. A Escola Utopia, graças a Deus, eu não chego na palavra utopia. Legal. Né? Eu não tenho isso. Todas as minhas aulas, o Colégio Stella Maris, o próprio Centro de Filosofia, tudo que a gente vai planejar e planeja com vontade, a gente consegue. Talvez a minha utopia, professor, e graças a Deus eu já passei dessa fase, é você conseguir sair do livro. Se você consegue sair do livro com um projeto, com um texto, com uma história bem elaborada e mostrar para eles que realmente aquilo no livro está na nossa frente, talvez esse seja um momento utópico, mas graças a Deus a escola utópica, aquela sonho, hoje eu posso dizer para o senhor que com 36 anos eu já atingi isso. Legal. Eu já saio da sala de aula feliz quando a gente tem essas análises. E é interessante o que o senhor coloca no sentido de o material didático ser um meio Sim. e não ser um fim. E esse meio oportunizar que a gente possa alçar voos, projetos, fazer os alunos perceberem que a filosofia é uma coisa viva, está no dia a dia e não simplesmente numa história ou no encaminhamento reflexivo de alguns conteúdos. Eu costumo dizer que as aulas, os alunos já colocam as aulas somente a parte inicial dos capítulos, porque tem reflexões muito positivas, são bem escolhidas, né? E aí eu costumo dizer que são aulas Adele. A gente rola uma música, eles fecham tudo, a gente começa a viajar naquela história e dali a gente já vai para a prática. Uma das últimas foi a história das flores do jardim no asfalto, que tem uma história muito legal, né? O senhor que é um dos responsáveis, nós conseguimos fazer com que os alunos saíssem daquele livro e criassem, né, o seu próprio canteiro de esperança, plantassem as flores, Legal. Cuidassem das flores. Isso é muito positivo, não tem preço quando tu vê que a gente consegue chegar a esse limite. E retornando um pouco também ao tema do nosso programa, né, escolas que fazem histórias, junto com uma instituição que também tem uma história, né? E quando eu também como autor e como responsável por esse projeto, por esse programa de Educar para o Pensar, escuto, como o senhor está colocando agora, de os alunos poderem fazer na prática
a transposição daquela reflexão, daquele conteúdo para uma atividade prática, entra naquilo que eu defendo também como educador, né? E que também é um pouco do meu sonho, da minha utopia, de fazer com que o conteúdo seja vivo e que seja transformador. E não simplesmente um conteúdo pelo conteúdo porque está numa sequência lógica ou numa estrutura que foi pensada. E isso em qualquer disciplina, não só na disciplina de filosofia, mas a escola fazer com que as disciplinas consigam, não numa ideia conteudista ou numa ideia de ação pela ação, mas fazer o conteúdo ser significativo. É necessário sempre ter lá no fundo algo utópico, né? Se não tiver algo utópico de uma meta, vamos atingir aquilo, vamos alcançar, sempre tem, mas no geral, em utopia, acho que a gente está bem, né? Consideramos isso positivo. Até porque essa é uma escola que também tem um sonho, né? 104 anos. 104 anos, quer dizer, uma escola que quantas gerações não passaram por aqui, quantas gerações não transformaram a sua própria realidade, né? Quantas pessoas? Eu me refiro até à região sul de Santa Catarina, porque de Florianópolis para baixo, durante no mínimo 5 décadas, o senhor tinha 2 referências em educação aqui no sul. Era o Jerônimo Coelho, escola pública, ou o Colégio Estela Maris. Então, aqui de Florianópolis a Laguna, a referência sempre foi Estela e paralelo com Jerônimo. Então, a construção de pessoas, agentes públicos, políticos, empresários, cada quadradinho, cada tijolinho, cada alteração foi construída com esse pensar de mudança e de alteração. Sem dúvida. Essa é uma conversa que a gente poderia ir longe. Mas antes de nós fazermos um rápido intervalo, até para que os nossos telespectadores também tomem um café, como a gente está tomando um café, professor Rodrigo, o senhor faz parte dessa história de 104 anos. O senhor disse que há 4 anos está atuando diretamente aqui com filosofia, com história, com projetos, enfim, né, como uma liderança reflexiva. Então, depois que retornarmos, a gente poderia estar pensando um pouco sobre educador reflexivo numa escola reflexiva, que é o Colégio Estela Maris, que faz história junto com o Centro de Filosofia e Editoras Offos. Como é que é fazer essa história? Já retornamos para voltarmos a conversar com o professor Rodrigo. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao programa, a pergunta que ficou no ar era: educador reflexivo, escola reflexiva, que faz história junto com uma instituição centenária. E o professor Rodrigo, há 4 anos, está aí como uma liderança reflexiva nesse processo, como professor de filosofia, como professor de história, à frente de projetos. Então, como é ser um professor reflexivo, professor Rodrigo? Ser professor reflexivo, na minha humilde avaliação, é você jogar a peteca para o outro lado. É você colocar com que o aluno... eu sempre costumo dizer que, e vários livros, vários educadores trabalham isso, né? O nosso aluno, ele é uma pedra de conhecimento. Ele vem com esse conhecimento adquirido, ele constrói esse conhecimento, ele já está moldado. O que está faltando? Falta o professor apenas fazer o último detalhe, falta o professor apenas lapidar e mostrar que realmente ele tem uma joia que é o conhecimento. E quando eu me refiro à reflexão, pelo menos no Colégio Estela Maris, é tu tentar colocar essa reflexão para o outro lado. Fazer com que o aluno entenda o conteúdo de filosofia, que ele enxergue o próprio símbolo da filosofia. Ele pegue essa reflexão e faça que nem a nossa coruja buraqueira aqui na região, por exemplo, enxergue pelo menos em
tente dar o 360 graus, a visão de que aquela resposta nem sempre é exata, ou é exata em algum momento. A gente tenta fazer com que a reflexão do aluno, com que ele, naquele momento reflexivo, ele encontre várias respostas, mas a principal, que ele é o dono do conhecimento. E ele tem que repassar esse conhecimento, aprender a lapidar esse conhecimento e transpor esse conhecimento. Os nossos alunos do Colégio Stella Maris, junto com a equipe e com os livros didáticos da rede, o que acontece? Há uma discussão muito forte. Ocorrem debates, discussões, aulas externas com pátio, saídas de campo voltada para o tema de filosofia. Mas, para o senhor ter uma ideia, existem projetos que culminam com um diálogo, uma discussão dentro de um asilo. Bonito. A gente tem um projeto Padrinhos do Bem, que dentro desse projeto tem o Diário dos Meus Avós, onde cada aluno leva para sua casa um bonequinho, como se fosse o seu avô. E ele começa a refletir e mostrando o diário, como é que o meu avô é comigo. A família toda entra no embalo, a família toda participa, tira foto, faz uma reflexão voltada nisso e culmina com o asilo. Aí nós vamos fazer uma ida ao asilo. E quando a gente vai no asilo, eu ganhei a aula, eu ganhei o ano. Porque quando o senhor observa o olhar de uma criança lendo o seu texto e vendo aquele senhor, né, numa instituição que é filantrópica, que é um asilo, e ele começa a chorar, ele começa a emocionar, ele tenta resolver, professor, não vou fazer isso jamais. E aí começa a ter um diálogo. Essa é a reflexão. Aquilo que eu coloquei no final, no bloco anterior, tem que se fazer sair do livro. O livro é o nosso início. A partir do momento daquelas letras, a gente tem que transformar aquelas letras. Aquelas letras têm que dar vida para ele. Esse é o nosso pensamento. Que legal. E o professor Rodrigo fala dos projetos, né? São vários os projetos mais específicos dentro da nossa área de filosofia, das áreas humanas. O professor Rodrigo é um dos articuladores, junto com outros educadores aqui do Colégio Stella Maris. E lembrando aos telespectadores, né, que a gente tem a 6ª edição do Troféu Amigos da Filosofia. Sim. O Colégio Stella Maris participa ativamente, participou da 4ª edição, da 5ª edição e vai participar ativamente da 6ª edição. Batemos na trave. Sempre batemos na trave. Mas com certeza esse ano eu quero estar aqui para entregar o troféu. Com certeza. Para toda a comunidade escolar, para toda a comunidade aqui da cidade de Laguna, no sul de Santa Catarina. Mas, professor Rodrigo, quando o senhor fala sair do livro, fazer com que aquelas letras se transformem em ações, logo me vem à cabeça, e é uma pergunta que eu tenho feito em todos os programas, trabalhar a reflexão com crianças e adolescentes é fazer com que a gente consiga dar um passo a mais do que simplesmente o conteúdo. Por quê? Porque a gente está querendo que essa filosofia viva vá para uma ação, vá para uma transformação do meio que as pessoas vivem, e da sociedade como um todo. E eu tenho chamado isso de uma revolução silenciosa. Dá para dizer, professor Rodrigo, que fazer crianças, adolescentes, jovens pensarem e pensarem bem é um caminho para essa revolução silenciosa? Com certeza, né? Eu acredito que toda vez que você vê um aluno debatendo com o livro como fonte de pesquisa, dialogando e procurando ampliar mais o seu conhecimento, porque não que nós somos muito velhos, mas eu sou da época que a minha pesquisa de ampliar o conhecimento era aquela coleção da Barça e tu tinha que pegar por letra e vamos lá. Acredito que grande das pessoas que estudaram da década de 80 para trás, a Barça era o Google de hoje. E aí, quando você observa que eles estão buscando maiores subsídios, que eles são críticos. A minha maior preocupação, professor, na filosofia enquanto disciplina, é que aquele aluno que começou o ano, ele no final do ano, ele tenha, em sua totalidade, o acesso ao diálogo, à conversa, aquela necessidade de se defender a sua tese.
Né? Esse é o principal ferramenta que a gente discute em algumas reuniões pedagógicas, é essa, de que, principalmente a filosofia tem essa função. Quando você tem uma sala com 20, 30, 40 alunos, você sempre tem 5, 6 que estão lá, né? Eles estão naquele canto, entendendo que nunca chama atenção, mas sempre vão chamar atenção. E a nossa reflexão é essa. Com certeza, a minha resposta é sim, há uma tendência para... A filosofia não é que a tendência, é a responsável por isso. Tu não tem outro caminho. Quando o jovem do 6º ano enxerga aquela corujinha que a gente faz eles fazerem, e chega no 9º ano, no ensino médio, e ele tem uma amplitude de todos os lados, de todos os conhecimentos, eu posso dizer para o senhor que ele hoje está preparado para o Enem. Né? O Enem cobra isso. O Enem não quer saber o norte. O Enem quer saber a filosofia do aluno. E o que é filosofia? Eu tenho que ter o conhecimento e amplitude e abertura para todas as áreas. Claro. Não há uma campanha publicitária nisso, mas me prove ao contrário, que aquele aluno que tem uma noção filosófica muito bem, ele chega lá. Tanto em vista, vendendo peixe, a gente, nesse último Enem, novamente fomos o primeiro em Laguna, então Legal. A linha filosófica está dando certo. Legal. E uma escola com 104 anos, como é o Colégio Estela Maris, fazendo um trabalho de filosofia já há 25 anos junto conosco. Fizemos aqui vários projetos que estão retratados no livro Filosofia Viva, né? Mas ainda eu acredito que os nossos telespectadores, professor Rodrigo, quando o senhor fala da questão do diálogo, do espaço, que é a sala de aula, o espaço privilegiado do diálogo, e todas as disciplinas deveriam dialogar com os saberes de cada aluno, vem sempre a pergunta, e os pais? Como fazer que os pais, que são os primeiros educadores, possam fazer com que esse diálogo aconteça nas suas casas, no seu dia a dia? Então, como fazer os pais participarem dessa escola que queremos? Eu poderia responder para o senhor essa pergunta de duas formas. A primeira, quando você coloca o seu filho num colégio particular, há uma tendência de agregar trabalhos, horas extras acima da educação, porque, infelizmente, a educação hoje brasileira tem a nítida impressão de que em algumas escolas particulares o conteúdo é mais forte, então tem que lidar mais, diferente de uma escola pública, que parece que é um outro problema, a gente não cabe nesse momento salientar. Mas eu diria para o senhor que talvez o problema, o detalhe, a vírgula, está no que o senhor acabou de dizer, a família. A família, o que nós realizamos no Colégio Estela Maris? Todo e qualquer projeto, o pai é informado, ou em reunião pedagógica, ou em conversa, ou às vezes em um chat, às vezes numa amizade. Todos os pais são informados. Dos pais, todos participam? Sim, da sua maneira. Uns estão aqui ativamente, uns trazem as mudinhas de planta, outros querem plantar com o filho, outros apenas dizem, não, vai lá e compra. Então, cabe a nós, professores, cabe a nós, colégio, tentar encontrar a medida para identificar onde aquele pai pode chegar, aonde aquele pai, o passo maior. Porque sem a estrutura familiar hoje, eu não estaria aqui, o senhor não estaria aqui, você que está nos acompanhando, a estrutura familiar hoje na educação, né, e pelo menos no Colégio Estela Maris, é a base. Eu não posso, cada aluno que entra para mim novo, eu olho e digo assim, aquilo é uma história de vida. A história filosófica dele é de acordo com a educação familiar que ele teve. Então, não vou dizer que é complicado, mas a gente passa às vezes por algumas vírgulas que é preciso voltar um passo para caminhar dois. A gente retrocede, conversa, diálogo. As escolas hoje da rede, elas têm uma equipe que deixa de prontidão e à disposição coordenador pedagógico para conversar com os pais. Mas, com certeza, é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, porque uma coisa é o senhor viajar com seus alunos. Outra totalmente diferente é o senhor viajar com os alunos e os pais. Né? Há esse detalhe. Mas
no geral, os pais participam, a gente está junto. E uma escola de 104 anos, se não tivesse a participação dos pais... A palavra família, né? A palavra família não tem dúvida. A palavra família, sem sombra de dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo, professor, né, para tomarmos também o nosso café, os telespectadores poderem tomar o seu café também. E no retorno, o professor Rodrigo vai deixar suas considerações finais, sua mensagem a todos os nossos telespectadores que hoje nos acompanham, né, aqui do Colégio Estela Maris e Laguna, uma escola que está há 25 anos com o Centro de Filosofia e com a Editora Zofos, fazendo uma filosofia viva. Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornamos ao programa e antes das considerações finais do professor Rodrigo, eu queria, professor Rodrigo, lhe passar às mãos o livro Filosofia Viva, aonde o Colégio Estela Maris tem aqui uma participação especial, né, por ser uma escola que está conosco desde o início, por muitos projetos que foram realizados aqui ou em outros lugares. Então eu queria lhe passar as mãos com o desejo de que o senhor ajude que consigamos caminhar os próximos 25 anos juntos. Com certeza, professor. Os alunos vão ter acesso e, assim, o Colégio Estela Maris, eu posso falar em meu nome, em nome de, enfim, do colégio, além da irmã Bernadette, nós sempre vamos estar à disposição do que o projeto, do que a editora, do que o senhor precisar, porque estamos trabalhando em coletivo. Nós temos que, acima de tudo, pensar que nós estamos trabalhando com seres humanos. E esses seres humanos, eles merecem continuar com esse brilhantismo que o senhor e toda a sua equipe tem nos dado durante esses 25 anos de parceria Editora Zofos e a gente. Legal. Vamos fazer um brinde, então, né, aos 25 anos e os próximos 25 anos. Professor, antes de encerrar, se o senhor me permite, nós estamos com um projeto que é o Padrinhos do Bem. Nesse ano, esse projeto é Diário dos Meus Avós, que vai concorrer ao troféu Amigo da Filosofia. E nós estamos com alguns alunos, eu até preparei alguns alunos para conversar com o senhor, uma coisa bem rápida, e torcer muito e mostrar para você que está em casa, você que é de outra escola, que faz parte dessa parceria, que entre nesses projetos, apoie esses projetos e vamos em frente, vamos com um desafio importante que a editora colocou para a gente. Meu nome é Brenda, sou do 8º ano e a gente está participando do projeto do Rodrigo 2015 e é uma experiência onde a gente leva 2 bonequinhos para casa e a gente age como se eles fossem pessoas de verdade. A gente passa 3 dias com eles e a gente sente como se eles fossem da nossa família. Tudo que a gente passa nesses 3 dias eles vão estar junto com a gente. E no 3º dia a gente faz um texto sobre como foi essa experiência com eles e a gente não sente como se fosse um trabalho de escola. É uma experiência de verdade que a gente passa com as nossas famílias e com todo mundo que está em volta desse projeto. Bom, nesse projeto, sim, a gente pode ganhar muito, vamos dizer, responsabilidade, porque, nós ficamos com um boneco, assim, e nós vamos ter a experiência, de cuidar, assim, como se fosse um pedaço de nós, porque, nós temos que levar ele para onde nós vamos, como se tivesse que cuidar, assim, para não quebrar, assim. É como se fosse um voo de verdade, sim, é uma coisa mais sentimental esse projeto, assim. E é isso.